O prefeito Nelson Marquesan Júnior vai sancionar o projeto que atualiza o cálculo do IPTU. A nova lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E esse é o nosso tema do quadro Direito em Pauta. E para explicar as mudanças no cálculo do IPTU de Porto Alegre, nós contamos com a presença do advogado especialista em direito tributário, Mozart Wierchowski. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. E vamos conversar sobre esse tema, né? Bem polêmico, né? Para algumas pessoas é um aumento, a prefeitura defende que é uma atualização. Veja bem, as palavras mudam, né? As palavras têm poder e mudam a observação que a gente pode fazer sobre o assunto. Para a gente iniciar essa conversa, gostaria que o senhor explicasse para quem assiste o Conexão RS qual é a função do famoso... Você sabe, todo mundo fala IPTU, mas você sabe o que significa IPTU? Imposto Predial Territorial Urbano, o famoso IPTU. Para que serve o IPTU? Ele é um imposto, né, que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então, quando nós somos detentores de uma propriedade urbana, nós pagamos o IPTU. E aqui existe uma grande confusão que as pessoas acabam fazendo. As pessoas reclamam muito, eu pago muito imposto e eu não vejo nada em troca, eu não tenho retorno. Quando as pessoas falam isso, na verdade, elas estão tentando se referir a tributo. Porque o imposto, que é uma espécie de tributo, tributo é o gênero, imposto é a espécie. Sim. A espécie imposto, ela não nos dá nada em troca. Inclusive, o Supremo, ele tem um posicionamento pacífico que tu não pode vincular nenhum percentual do recolhimento do imposto, de qualquer imposto, para qualquer finalidade. O Estado do Rio de Janeiro tentou vincular parcela do ICMS para investimento na segurança, o que seria nobre, todo carioca, todo brasileiro gostaria que tivesse mais segurança. E o Supremo disse, por mais nobre que seja, é inconstitucional. Os impostos estão sujeitos ao princípio da não vinculação. Significa que o valor entra nos cofres públicos e não tem uma destinação específica. Sim. Então, nós pagamos o IPTU pelo simples fato de sermos proprietário de uma propriedade predial territorial urbana. Então, aquilo que a gente diz assim, poxa, eu pago IPTU, mas não vejo melhorias na minha rua, não é por aí. Está equivocado. Eu escuto muito, né? Porto Alegre está esburacada, tem um monte de buraco. A gente paga o IPTU... E a cidade está cheia de buraco e vai continuar sendo assim, entendeu? Não é porque a gente paga o IPTU que nós temos direito a... A gente pode questionar a gestão desses valores que são arrecadados pela prefeitura. Aí que é o ponto crucial. Sim. Tá? Pela carga tributária que nós temos, e daí sim, somando o IPTU, o que é feito com o dinheiro público? Daí sim, como cidadão, a gente não merece ter um retorno maior? Com certeza. Bom, como será feito o novo cálculo para estabelecer o valor cobrado do IPTU? Se fala, a prefeitura defende a expressão atualização, né? Algumas pessoas falam em aumento. Há conflito nessas duas percepções. A gente pode entender que esse novo cálculo ele vem para aumentar o imposto ou ele realmente vem para atualizar algo que estava extremamente defasado? Ele vai fazer os dois. Ele vai atualizar a base de cálculo do IPTU, fazendo com que gere um aumento de arrecadação. Sim. Né? Que pela prefeitura, o cálculo da prefeitura nos próximos 5 anos dá quase 300 milhões. Sim. Ocorre que a planta genérica dos imóveis está desatualizada desde 1991. Isso é uma realidade. Só que qual que é o problema? Se tu viesse atualizando ao longo dos anos, tu não daria esse susto no contribuinte de tu ter um aumento muito alto. Tanto é que quando a Câmara aprova agora esse projeto de lei, ela aprova com a restrição ao aumento. Olha, no primeiro ano tu pode ter um aumento máximo de 30%. Sim. Porque a ideia inicial era que a gente já pegasse no primeiro ano e tivesse um aumento do valor que fosse, né? Sim, alguns acima de 50%. Muito acima de 50%. Sim. E daí o que se discute depois isso não causa um efeito confiscatório do tributo, porque a Constituição não permite que nós tenhamos um tributo com efeito confiscatório. E se analisa também não somente a alíquota do tributo, mas como o aumento da alíquota. E o aumento, nesse caso, também da base de cálculo. Sim. Nós estamos aumentando em 30%, em 40%, em 50%, como queria a prefeitura. Não, nós não temos um efeito confiscatório,
nós temos, sou advogado, então eu brinco, é sempre com um valor fechado. Se eu tenho um IPTU de 10 mil na minha base de cálculo, tá? E agora eu vou aumentar para 13. Então eu tinha uma base de cálculo de 100 mil e agora eu tenho uma base de cálculo de 130 mil. Será que nós não temos aí um efeito confiscatório? Sim. Com base nesse aumento? A outra pergunta que se faz é se todos os bairros, a prefeitura liberou, né, um mapa da região. Sim. Né, se todos vão ter aumento, porque em determinado momento eu ouvi representantes da prefeitura falando, olha, tem um bairro que pode ser que estão cobrando mais e venha a ter redução. Né, e aí não configuraria um aumento. E outros, sim, vão atualizar e está se pagando menos do que deveria pagar. Vai ter esse aumento. Como é que ficou essa região? Existe a possibilidade de redução, por exemplo, do IPTU? Existe, né? Mas redução e tributo são quase que antônimos, né? Eles não caminham via de regra juntos. Então, os bairros que terão redução são muito poucos bairros, né? São pouquíssimos lugares que terão a redução realmente do IPTU. Qual que é a ideia da prefeitura? Na verdade, é cobrar dos bairros mais nobres da cidade e que está defasado a base de cálculo. Então, nos bairros mais nobres, imagina o que nós tínhamos em 1991 e o que nós temos em 2019. No caso da cobrança, já 2020. Bom, caso você, contribuinte, discordar com o valor que está sendo cobrado, seja por achar que houve um erro no cálculo ou algo nesse sentido, é possível, por qual caminho? É possível reclamar, é possível entrar na justiça contra o município? Tanto na justiça como na própria prefeitura. A prefeitura ela vai disponibilizar uma possibilidade do contribuinte impugnar a sua nova base de cálculo, da mesma forma que a justiça... A Constituição garante o livre acesso ao contribuinte. Então, se o contribuinte entender que está sendo prejudicado, seja pelo aumento ou seja pelo valor que não reflete a realidade do seu imóvel, porque a gente sabe, é um estudo que vai ser feito e esse estudo pode não condizer com a realidade. Então, o contribuinte também vai ter acesso à justiça. Bom, existem alguns imóveis, porque me consta que são isentos. Isso. Vai haver uma alteração na faixa de valor desses imóveis? Não. Pelo projeto que foi aprovado, vai ficar nos 60 mil, né? Então, imóvel ou terreno? Também tem essa questão, por exemplo. Isso. O imóvel de 60 mil e o terreno de 40 mil. 40 mil. Isso. Tá, isso no caso ninguém construiu, isso até 40 mil fica isento, até 60 mil também isento. Isso. Quem não está em dia com o imposto, quais as consequências? Vai haver alguma alteração? Algum tipo não, de com o valor atrasado não tem alteração nenhuma. Sim. Até porque nós temos no direito tributário aí retroatividade, então essa alteração não pode retroagir. Mas as consequências que eles vão sofrer vai ser como todos os demais para o futuro. Bom, aí a gente volta naquela questão, né? O que o poder público, no caso a prefeitura, pode fazer para que os moradores sintam que esse imposto está retornando de forma, com melhorias, por exemplo, para a cidade. Eu vi também na palavra dos representantes, né, da prefeitura, de que com o volume que deve aumentar, né, desse recurso, vai ser possível, então, retomar algumas atividades. Ficou bem claro na tua explicação, Mozart, de que o imposto não está vinculado a absolutamente nenhum serviço específico. Isso. Por exemplo, tapar buracos, poda, entre outras coisas. Mas com esse aumento é possível. Acredito que seria interessante que a prefeitura também fizesse um trabalho, não só de divulgação dessa atualização, mas também desse volume que entrou a mais, o que está sendo feito com isso, né? Com certeza, mas esse é o grande problema que nós temos aí a nível Brasil, que é a falta de retorno. Sim. Ou a transparência desse retorno. A carga tributária como um todo, por mais que não posso pegar o novo valor do IPTU e vincular a tapar buracos. Mas eu posso, sim, quando eu faço a minha lei orçamentária, estipular que eu vou ter tantos milhões no meu orçamento para tapar buracos, tantos milhões que hoje a gente precisa tanto para segurança, para educação. Claro que eu não posso vincular ao aumento do IPTU, mas eu vou ter mais receita e essa receita vai suprir algumas despesas que a prefeitura tem. Então, eu acho que para a população entender mais essa situação de um aumento na carga tributária e esse aumento de base de cálculo, mas seja uma atualização da base de cálculo, gera sim um aumento na carga tributária, vai ser ver um retorno, por mais que seja indireto, deste valor. Sim. Lembrei de uma questão importante que não estava aqui na pauta, sobre o IPTU, a briga que nós tivemos no período eleitoral entre a gestão que estava na prefeitura e a gestão que iria assumir,
com o incentivo ao pagamento antecipado do IPTU, né? A gente teve mudança no valor dessa alíquota, né? A gente for dizer do percentual de desconto. Sim. É possível agora, com essa atualização, que se retome os valores, aqueles que eram, por exemplo, que serviam de incentivo, um percentual maior, por exemplo, para antecipação, porque vai haver mais recurso, né? Por mais que a prefeitura e o Estado esteja, né, com fome de recursos, e a gente sabe que a crise é grande, tanto no município quanto no Estado, mas no caso do IPTU, a gente pode ter essa expectativa. Na tua opinião, tu que entende e tem experiência na área, é possível que a gente possa ter percentual maior para antecipação do IPTU? Eu acredito que sim. Até porque para a própria prefeitura acaba sendo vantagem. Já que eu vou arrecadar mais, quanto antes eu arrecadar, melhor. E tem uma outra situação muito interessante na lei, que a Prefeitura de Porto Alegre, pela primeira vez, vai exercer um permissivo constitucional, que é a progressividade no IPTU. Não existia. Era a mesma alíquota independente do valor do imóvel. Agora, os imóveis vão ser divididos por faixas. Sim. Então, nós teremos agora uma alíquota progressiva do IPTU. Só que ela criou uma alíquota progressiva, não modificando a alíquota máxima, sim criando alíquotas menores. Sim. Isso foi bem interessante na lei. Perfeito. Agora, acho lei. que fica a dica aqui, né, Mozart, para que você antecipe a sua pesquisa, né? Não deixe para o final do ano, para que você entenda já, desde já, quanto vai aumentar no seu bairro. Procure os órgãos da prefeitura para que você se informe, para que tenha tempo, por exemplo, de mudar o seu orçamento. Por exemplo, começar a economizar agora, se for o caso, para não chegar lá no final ou perder a antecipação, ou, por exemplo, não pagar o IPTU. Quem não paga o IPTU hoje, que tipo de sanção pode sofrer ou que tipo de multa pode pagar? Além dos juros e da multa, quem não paga o IPTU pode ser inscrito no Serasa, ser inscrito em dívida ativa e ainda sofrer o ônus de uma execução fiscal. Sim. A prefeitura, antes do projeto de lei, tinha disponibilizado no seu site uma forma de calcular o aumento, né? Daí parece que deu muito problema, não estava sendo condizente com a realidade, ela retirou. Há boatos que vai voltar agora 100%, né? Sim. Vão refazer da forma correta e a gente vai ter condição de saber qual que vai ser o nosso IPTU para nós não sermos surpreendidos. É verdade. Então fica aqui, acho que é uma importante dica para você, o quanto antes pesquisar, assim que estiver disponível, Sim. ou até mesmo diretamente com a prefeitura, procurar essa informação, porque é fundamental. Você não vai chegar lá no final do ano e ser surpreendido com um valor, por exemplo, 50% maior daquilo que você pagava, e aí fica difícil, né? No momento de crise, a gente achar dinheiro no bolso não é fácil. Bom, eu quero agradecer a presença de Mozart Wierchowski. Eu tô tentando. Tá quase, tá bom, quase já tá certo. bom, já tô feliz. Tô feliz. Eu posso dizer que é o nome mais difícil que veio no Conexão. Olha só. E isso é um título. É um título, que honra, obrigada. Moça, sempre é um prazer te receber. Muito obrigado por nos explicar de forma simples, né? Eu acho que agora ficou bem claro para todo mundo entender, né? E que eu desejo aí para que você não seja tão salgado o seu IPTU no final do ano. Veremos, né? Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Para mim é um grande prazer estar conversando sobre essa matéria que eu gosto tanto e leciono, que é o direito tributário. Seja sempre bem-vindo, Mozart. Obrigado. Agradeço.